Estamos vivendo uma era de desafios importantes. Nosso sistema alimentar global enfrenta tensões nunca vistas antes, desde crise climática, crescimento populacional e cadeias de suprimentos defeituosas. Mas esses choques em nosso sistema podem ser um estímulo para mudanças positivas? Isso aqui é tão incrível! Estou numa jornada para ver com meus próprios olhos. Olha isso! Como agricultores, cientistas e pessoas criativas estão reimaginando radicalmente como cultivamos nossos alimentos e os produzimos. Parece que eu estou numa estação espacial e uma alface super perfeita apareceu magicamente do céu. É uma busca para entender os maiores desafios que a humanidade enfrenta. Temos que acordar e temos que alimentar o mundo. Esse é um grande trabalho. Criando um novo e melhor futuro alimentar. Seguindo a comida. Impedindo as mudanças climáticas. Neste episódio, o relógio climático está correndo. A cada minuto que passa, aproximadamente 100 mil toneladas de gases de efeito estufa são liberadas na atmosfera, elevando ainda mais as temperaturas globais. Mas com cerca de metade das terras habitáveis do planeta dedicada a nos alimentar, a agricultura pode estar em uma posição única para retroceder esse relógio. Eu quero saber como essa indústria vital pode alavancar sua escala para não apenas reduzir, mas até mesmo reverter seu impacto no meio ambiente, ao mesmo tempo em que produz altos rendimentos para alimentar uma população crescente. Mais de 50 milhões de quilômetros quadrados de terra são usados para o cultivo e para a pecuária. E no estado de Nova York, a Hudson Carbon está estudando como as terras agrícolas têm o poder de extrair dióxido de carbono, nosso gás de efeito estufa mais comum, da atmosfera e aprisioná-lo no subsolo. Ô Matt, eu sei que você está fazendo uma coisa muito inteligente, mas para mim parece que isso é uma agricultura falsa, porque você está dirigindo para lá e para cá, mas nada está saindo lá atrás. Pois O que é. está acontecendo? Bom, este é um scanner de variabilidade do solo. Ele mede a variabilidade na textura do solo e na matéria orgânica neste campo. Para crescer, as plantas precisam extrair carbono da atmosfera para ajudar na fotossíntese. Nesse processo, o carbono é sequestrado. Isto é, ele é capturado e fica preso na matéria vegetal ou mesmo no subsolo, na raiz das plantas. Quanto mais carbono retido, menos ele fica no ar, aquecendo o nosso clima. Tem um jeito de analisar o subsolo e visualizar o que está acontecendo? Sim, nós podemos extrair uma amostra se você quiser. Temos um cortador gigante. Vamos lá. Tá, eu vou tentar, beleza. Ok, uau. Muito bom. A primeira coisa que eu vejo são as raízes. A segunda é que temos uma mudança de cor bem distinta. É. Está vendo? Bem aqui, ó. Onde o solo superior está mais escuro. Esse é um indicador bom de conteúdo de carbono, essa coloração mais escura? Exato. E dentro e em volta das raízes temos esses materiais à base Olha de carbono só. bem escuros se formando. Esses pontinhos Sim, pretos? são muito distintos. Esse carbono já esteve flutuando pela atmosfera, contribuindo para a mudança climática, e agora está preso no solo e pode ficar no solo por milhares de anos? Exatamente. Com as vastas quantidades de terra dedicadas à agricultura no mundo todo, existe potencial para extrair enormes quantidades de carbono, talvez até o suficiente para ajudar o mundo a chegar a zero emissões e além. E isso tem valor não só para o nosso meio ambiente, mas também, potencialmente, para nossos agricultores. Me fala sobre os mercados de carbono, como eles funcionam. Muito bem. O mercado de carbono está essencialmente tentando valorizar o ato de retirar o carbono da atmosfera. Então, se você é uma empresa que vende, digamos, creme para o rosto e você quer vendê-lo como neutro em carbono, há duas coisas a fazer. Uma é reduzir suas emissões, mas nem sempre é possível reduzi-las a zero. Isso. E a outra é pagar alguém para compensá-las, transferindo parte dessa responsabilidade para outro lugar. É isso, então? Exato. Exatamente.
A missão do Matt e da equipe é criar uma medida precisa e padronizada de captura de carbono do solo para uso no mercado de carbono que está em rápido crescimento. E os agricultores podem se beneficiar. Se eles adotarem práticas agrícolas que emitam menos gases de efeito estufa, que absorvam e retenham mais carbono, eles podem vender seus créditos de carbono e ser recompensados financeiramente pelo bom trabalho, garantindo assim que o combate às mudanças climáticas seja um negócio lucrativo que pode ser o segredo para fazer o relógio climático retroceder. Oi, Bertrand, tudo bem? Oi, James. Eu tô bem, e você? Eu tô bem, obrigado por falar com a gente. Bertrand Piccard é um explorador, psiquiatra e embaixador de tecnologias limpas. Ele fundou a Solar Impulse Foundation, que identificou 1000 soluções eficientes para proteger o meio ambiente de forma lucrativa. Você tem trabalhado nessas incríveis variedades de soluções diferentes. São 1000 soluções diferentes. Qual a importância das soluções agrícolas nesse contexto? Nós somos muito ativos no mundo da agricultura. Em termos de economia de recursos, economia de água, uso de menos fertilizantes, achar novas formas de produção, mas também novas formas de preservar a colheita. E, é claro, melhores formas de consumir para desperdiçar menos. As pessoas acham que o problema é grande demais e não tem solução, e por isso não fazem nada. E o que eu tento fazer é o oposto. Eu quero mostrar que é uma aventura fascinante e emocionante resolver as mudanças climáticas, que existem milhares de soluções e essas soluções são financeiramente lucrativas. Se você chegar nas grandes indústrias e nos chefes de estado e dizer que nós temos que proteger o meio ambiente, eles dirão, sim, eu sei, mas é muito caro. E não podemos ter decrescimento. Então você precisa falar a língua deles. Quando eu vou até eles, eu digo, eu tenho soluções que criam empregos, geram lucros para a indústria e, por acaso, protegem o meio ambiente. E aí todos eles me recebem de braços abertos. Um aspecto da agricultura que a Fundação do Bertrand acha que pode ser uma solução revolucionária para corrigir as mudanças climáticas de maneira lucrativa é repensar a produção dos fertilizantes. Por mais importantes que eles tenham sido historicamente para aumentar os rendimentos e alimentar populações em crescimento, hoje sabemos que a produção e o uso deles resultam em emissões significativas de gases de efeito estufa. Hoje em dia, há movimentos na agricultura para desenvolver novas maneiras de usar menos ou encontrar alternativas. No Reino Unido, a CCM Technologies desenvolveu uma alternativa radical. Eles estão capturando emissões de dióxido de carbono de geradores de energia industriais, que normalmente escapariam para a atmosfera, e combinando-as com outros resíduos industriais, como amônia de estações de tratamento de esgoto e resíduos de digestores anaeróbicos. Este é um alimento que passou por um processo de digestão, então toda a energia foi tirada dele. E tudo que restou foram carbono e alguns nutrientes. O resultado é um potente fertilizante rico em nutrientes e condicionador de solo que eles afirmam ter uma pegada de carbono 80% menor do que os equivalentes existentes no mercado. E esse é o produto final. Aqui temos uma formulação equilibrada de nitrogênio, fósforo e potássio, além de uma gama de microingredientes. Mas, ao contrário dos fertilizantes convencionais, provavelmente cerca de metade desse lote também é composto de materiais orgânicos. E esses materiais orgânicos garantem que os nutrientes funcionem melhor no solo e, por isso, eles são mais eficientes no jeito de trabalhar com a planta. Podemos usar menos desse fertilizante também. Com mais de 3 bilhões de acres de terra em todo o mundo usados para cultivar nossos alimentos, mudar os insumos que usamos nas terras agrícolas pode ser transformador. Mas, para reverter o relógio climático, talvez a gente precise mudar as safras que cultivamos. No Land Institute, no Kansas, eles identificaram que, quando se trata de reduzir o carbono, algumas plantas são melhores que outras. Estamos num momento da história da humanidade em que todos precisam se ajudar. Mas os tipos de agricultura baseados em grãos anuais que alimentam os humanos hoje não são sustentáveis a longo prazo.
Atualmente, 70% de todas as safras cultivadas são grãos anuais, o que significa que são replantados a cada temporada. Como consequência, o carbono retirado quando eles crescem é em grande parte liberado de volta para a atmosfera. Aqui eles estão tentando desenvolver versões perenes de nossas safras de grãos mais importantes, cujas raízes permaneceriam intactas após a colheita e voltariam a crescer todo ano. Quando tornamos a agricultura perene, podemos reintroduzir plantas perenes ao solo, ter raízes profundas que tenham o potencial de começar a sequestrar carbono novamente e aumentar o carbono no solo. E também acabamos um pouco com a redução e perda de carbono porque não aramos e não mexemos no solo. Assim, aumentamos o sequestro de carbono e também reduzimos a perda de carbono. Neste campo em particular, o que você vê é uma plantação de trigo perene de diferentes híbridos de trigo perene, um parente selvagem cruzado com trigo anual. A safra que todos conhecemos, amamos e comemos diariamente. Os cientistas aqui do Instituto estão tentando fazer esses cruzamentos para criar uma nova safra de trigo perene. Basicamente, a longo prazo, como a maioria das terras agrícolas do mundo trabalha na produção de grãos, nosso objetivo é que essas terras produzam grãos perenes no mundo todo. Eu vi que nossas terras agrícolas têm potencial para retirar o carbono da atmosfera e retê-lo no solo. Mas atualmente, mais da metade das terras agrícolas do mundo é usada exclusivamente para pastoreio de animais. Então, a seguir, eu vou descobrir o que nossos pecuaristas estão fazendo para combater o aquecimento global e ajudar a reverter o relógio climático. Por que é benéfico para as vacas terem árvores no pasto? A cada minuto que passa, 100 mil toneladas de gases de efeito estufa são liberados na atmosfera. Mas eu quero saber se a agricultura, com sua escala e recursos únicos, tem o poder de ajudar a reverter esse relógio climático. Já vi que nossas terras agrícolas têm o potencial de extrair o carbono da atmosfera e retê-lo no solo. Mas, junto com a produção agrícola, mais da metade das terras agrícolas do mundo é usada para pastoreio de animais. Combinando o desmatamento para criar pastagens e produzir ração e as emissões de metano por animais ruminantes como ovelhas e vacas, a pecuária é o maior emissor de gases de efeito estufa da agricultura. Para ajudar a reverter o relógio climático, os pecuaristas estão procurando maneiras de reduzir as emissões e, ao mesmo tempo, capturar mais carbono da atmosfera. Aqui, de forma eficaz, criamos pastos entre as fileiras de árvores. Dá para ver que eles adoram esse campo. Sim, eles adoram entrar no novo pasto. Na fazenda Eastbrook, em Swindon, Ben Raskin está usando um sistema chamado silvipastoril, que envolve o pastoreio de gado entre árvores e arbustos em vez de grandes pastagens vazias. Então imagine isso aqui sem as árvores plantadas. É um campo de 45 acres. É bastante amplo e só tinha grama e as vacas só tinham isso para comer. E agora temos árvores frutíferas e outras árvores intercaladas com salgueiros e amieiros. E queremos alimentar os animais com isso porque queremos melhorar a produtividade dessas vacas. Por que é benéfico para as vacas terem árvores no pasto? Porque a gente acha que vaca só come grama. A maioria dos animais pode ter frutos e folhas em sua dieta. E para as vacas, 15 a 40% da dieta delas pode vir de árvores. Estudos também apontam que o salgueiro pode reduzir as emissões de metano em quase 20%. Nas últimas décadas, houve uma explosão do silvipastoril intensivo, particularmente na América Latina, onde muitos governos estão oferecendo pagamentos aos fazendeiros que se convertem ao sistema. Alguns estudos mostraram que o armazenamento de carbono a longo prazo no solo de silvipastoril é até 5 vezes maior do que em pastagens sem árvores, sem contar o carbono armazenado nas próprias árvores. É claro que conforme essas árvores crescem, elas vão sequestrar uma grande quantidade de carbono em seus galhos e folhas. Nos galhos, nas folhas, nas raízes e até os fungos no solo que se acumulam embaixo da árvore, tudo isso sequestra carbono.
A integração de árvores também pode significar lucro extra. A produção de leite e de carne aumenta e as safras complementares, como nozes e frutas, podem ser cultivadas ao lado do gado. Se alguém pudesse inventar um filtro de ar realmente inteligente que fosse capaz de literalmente sugar os gases de efeito estufa perigosos da atmosfera e convertê-los em alguma coisa útil e inteligente, como fertilizantes ou ração para gado, ou abrigo para humanos, ou só objetos úteis, isso seria um verdadeiro divisor de águas. Mas já temos essa tecnologia. Tem um campo delas atrás de mim, as árvores. O silvipastoril é só uma das muitas maneiras pelas quais agricultores e cientistas estão tentando combater a pegada de carbono da agricultura. No mundo todo, existem projetos em andamento que tentam usar a agricultura para ajudar a reverter o relógio climático. Na Universidade de Illinois, eu vou conhecer 2 projetos de pesquisa muito diferentes com 2 soluções que são únicas. O primeiro tem um olhar muito futurista para o problema do aumento do carbono. Então agora entramos na atmosfera de 2050. Isso, a concentração de dióxido de carbono de 2050. Lisa Ainsworth faz parte de um projeto experimental chamado Soyface. E nos últimos 20 anos, eles têm cultivado safras alimentares vitais, como a soja, sob condições atmosféricas definidas, para replicar as previstas em 2050, onde as taxas de CO2 serão consideravelmente altas. É aqui que vocês fazem todo o trabalho? O que temos aqui? Isso, esses tubos aqui têm buracos muito pequenos neles e o CO2 é liberado pelos buracos nesses tubos. Agora o vento está vindo do norte, ou seja, do lado oposto dos buracos. Então o CO2 é jogado ao vento e o vento carrega o gás sobre o nosso plantio. E é assim que ele entrega as plantas. Realmente dá para senti-lo e ouvi-lo quando você passa os dedos pelos buracos. Quase que dá para tocar como uma flauta, olha só. Quais resultados estão começando a ver com esses experimentos? Uma das coisas que vimos é que, na ausência de outros estresses, estresse de temperatura ou estresse por seca, o CO2 elevado pode aumentar a produtividade da soja em 10 a 15%. 10 a 15% é um aumento significativo na produção. Eu achava que se eu viesse ao mundo em 2050, essas safras estariam terríveis, estariam tipo duras, amarronzadas, quebradiças. Para mim, o pior tipo de cenário. Mas elas parecem bem saudáveis. É um sinal de que não precisamos nos preocupar tanto com o que achamos que pode acontecer, não é? Bom, tudo que mudamos aqui é a concentração do CO2. Não mudamos a temperatura e não mudamos o clima. Porque quando você muda a temperatura ou o clima em combinação com o CO2, os resultados podem ser diferentes. Se realmente chegarmos a 2050, haverá temperaturas muito mais altas e a disponibilidade de água provavelmente será reduzida durante o período mais quente da temporada de cultivo, e fizemos isso nesse campo. Usamos aquecedores infravermelhos para aquecer as copas, aquecer as folhas das plantas, usamos sistemas de toldos para desviar a água da chuva. E quando adicionamos seca ou temperatura ao CO2 elevado, os resultados podem ser bem diferentes. Prever como as plantas reagirão ao aumento de CO2 no futuro pode ser um salva-vidas se nosso clima continuar a se deteriorar. Mas para tentar evitar que isso aconteça, outros departamentos da universidade estão com experiências em andamento para encontrar métodos de combater isso, incluindo tratar as terras agrícolas com uma coisa chamada pó de rocha. Parece um cimento, sei lá, esquisito. Dá pra ver que ela foi moída bastante até ficar desse jeito. Mas o que é o pó de rocha? Bom, o pó de rocha em que estamos sentados agora é basalto. É um tipo de basalto, é uma rocha vulcânica. Geralmente é um resíduo, é um subproduto da indústria de mineração. E estamos tentando achar um uso para isso que possa ajudar tanto a agricultura quanto o ciclo global de carbono. O Carl e sua equipe do Liverhome Center for Climate Change Mitigation estão espalhando basalto nos campos para descobrir se, entre outras coisas, ele pode aumentar o sequestro de carbono no solo. Como isso pode beneficiar as mudanças climáticas? Eu acho que pedras moídas não seria a primeira solução. É uma boa pergunta e eu tenho 2 respostas para ela. A primeira é por causa de algumas alterações que beneficiam as plantas
e você acaba com uma melhor produtividade das plantas, com plantas maiores, maiores rendimentos, mais carbono no ecossistema. Então, quanto maior e mais rápido uma planta cresce, mais carbono ela suga da atmosfera e o retém em seus tecidos. Exato, e esses tecidos, muitos deles acabam no solo, onde parte desse carbono será armazenado a longo prazo. Mas isso não será tão a longo prazo, não será sequestrado em termos de tempo geológico, centenas de milhares de anos. Então, uma maneira de beneficiar o ciclo global do carbono é que esse basalto, através das intempéries, possa resultar na fixação do dióxido de carbono ao bicarbonato no solo através de um processo químico que está ligado ao basalto. E esse bicarbonato, que é solúvel em água, acaba se movendo pelos campos, pelos córregos, rios, chegando até o oceano, onde pode ser armazenado por centenas de milhares de anos. Se os experimentos alcançarem o que eles esperam, pode ser um jeito de pegar uma coisa que é um resíduo industrial e usá-la para uma coisa que seja valiosa, tanto para a produtividade dos agricultores quanto para a luta mundial para reverter o relógio climático. Sabemos que a mudança climática já está começando a ter um impacto realmente direto em nossa capacidade de nos alimentarmos. Então talvez seja uma ironia maravilhosa que os métodos que usamos para nos alimentar possam não só ajudar a retardar, mas potencialmente até reverter isso. Existem literalmente milhares de soluções por aí. Só temos que ter a boa vontade como sociedade de aceitar essa oferta. Ao longo desta série, eu fiquei impressionado com a enorme quantidade de trabalho e dedicação que está rolando nos bastidores para tornar a alimentação e a agricultura uma indústria adequada para o futuro. Uau! Parece que tem umas luzes rosas de discoteca lá dentro, criando métodos incríveis onde antes não havia nada. Parece a banheira do diabo. Abraçando e integrando novas tecnologias. Por essa eu não esperava, olha só! E às vezes virando velhas tradições de cabeça para baixo para encontrar soluções totalmente novas. Então, esses são gêmeos idênticos, perfeitos, e tudo o que você fez foi mudar um único gene? Se trabalharmos juntos, nossos agricultores, cientistas, pesquisadores e nós, consumidores, teremos a chance de fazer uma diferença real na busca por criar um sistema alimentar mais robusto, sustentável e igualitário para o futuro.